Eu sei que tem muita gente que se recusa ainda a acreditar, mas o último mergulho tá próximo. Nesse vídeo eu vou te explicar porque eu acredito que uma queda que pode deixar bastante gente desesperada pode estar se aproximando e ela vai ser muito ruim para determinado tipo de investidor e muito boa para outros investidores, que eu espero que seja o seu caso. Eu prometo explicar tudo de maneira bastante objetiva, porque aqui eu valorizo seu tempo numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você. É o seu like, você já pode fazer isso no começo do vídeo. Já fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês que fazem isso. E aproveito também para convidar você, caso ainda não seja inscrito no canal, para se inscrever, clica aqui no sino das notificações, já marca ali como todas para receber sempre a vez de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana e todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso. Por isso, eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, meus amigos, o Bitcoin e o mercado cripto têm apresentado alguns sinais ao longo dos últimos meses. Sinais esses todos apontando para a mesma coisa, um enfraquecimento. Agora, recentemente, nós temos uma lateralização. Se você for olhar no gráfico, você vai perceber que o preço do Bitcoin fica oscilando aqui majoritariamente entre 84, 85 mil dólares e 90 e poucos mil dólares lá, 94, 95. Já são mais de 2 meses lateral e historicamente isso não costuma perdurar, ou seja, nós podemos ter aí mais alguns dias, quem sabe mais algumas semanas nessa lateralidade, mas não é comum que isso ocorra. O mais comum, a tendência é que nós tenhamos uma grande volatilidade se aproximando. Outro ponto crucial no atual momento é o desenho dos mercados. O mercado está mostrando claramente que neste momento está preferindo outras classes de ativos. Ou seja, as coisas não estão ruins para investimentos, estão ruins para o Bitcoin e principalmente para as altcoins. Quando nós olhamos, por exemplo, para o desempenho dos emergentes, as bolsas de valores e outros ativos de renda variável, nós vemos um fluxo muito grande de capital migrando para esses ativos. E quando eu falo emergentes aqui, eu me refiro aos países emergentes, como é o caso do Brasil. Quando a gente olha para a bolsa brasileira, em dólares ela está se aproximando aí de 60% nos últimos 12 meses. E o fluxo é ainda maior para commodities, metais preciosos, mais especificamente como, por exemplo, o ouro e a prata. Ou seja, o mercado vem preferindo esses ativos do que Bitcoin, mesmo para uma possível reserva de valor. E é claro que entram outras questões aqui na demanda por ouro e prata, como por exemplo o próprio cenário geopolítico e também o próprio uso desses dois metais, a utilidade deles, a prata, por exemplo, como sendo o principal condutor de energia. E aquela velha máxima, o mercado é toda uma grande arbitragem, ou seja, eu tenho capital para alocar e eu vou escolher onde está mais atrativo para alocar. Os investidores, não sou eu que estou dizendo isso, os investidores do mundo todo têm achado mais atrativas outras classes de ativos e não mercado cripto. Ou seja, não adianta você ficar inventando narrativa ou procurando quem fala aquilo que você gostaria de ouvir para seguir essas pessoas, para acreditar nessas pessoas, porque não é a sua vontade, não são as narrativas criadas, é aquilo que o mercado está dizendo. E como é que a gente lê o mercado? Por fluxo. É o famoso follow the money. Eu não preciso nem saber os motivos, eu só preciso saber para onde o dinheiro está indo. Entendendo esse cenário base, não tem motivo para se desesperar, para achar que o mundo acabou, que o mercado cripto já era, que o Bitcoin não vai mais ser o Bitcoin que todo mundo imaginava que seria. Eu já mostrei algumas vezes aqui no canal e é por isso que eu não vou repetir agora, abrindo a tela aqui, só para a gente não perder tempo e ser mais objetivo. Mas existe um suporte mais forte entre os topos do ciclo de 2021, e quando eu falo os topos é porque eles foram muito parecidos ali, 67, 69 mil dólares, e a mínima de 2025, que foi lá por volta dos 74 mil dólares. Então, qualquer lugar ali entre um e outro pode, e quando eu falo pode, eu me refiro também a uma tendência muito forte, ser o alvo do próximo mergulho do Bitcoin, que pode inclusive ser o último mergulho antes de uma retomada de alta. E para a turma que acha que não, que as altcoins já caíram muito, por exemplo, esteja preparado em um cenário assim para as altcoins, muitas delas caírem 50% ou mais. Porque se você acha que o mercado está num marasmo nesse momento, espera para ver o que vai acontecer quando o mercado buscar uma liquidez abaixo. Quando nós olhamos para aquele desenho clássico dos ciclos de mercado, e aí não é do mercado cripto em específico, não é ciclo do Bitcoin, é ciclo de mercados de renda variável. Depois do topo do ciclo, nas primeiras quedas, com sinais de que já acabou aquele momento de alta, vem logo a negação, ou seja, os investidores não querem acreditar e aí ficam criando narrativas, como eu falei, indo atrás de narrativas, indo atrás de pessoas que falam aquilo que eles querem escutar. E é por isso que surgem tantos discursos como, não, nós estamos em alta ainda, hoje é a mínima do Bitcoin. E aí vem mais queda, mais lateralização, mais queda, não buscou ainda uma base verdadeira de preço. Contudo, é importante dizer também que essa base, ou seja, esse mergulho, ele pode ser muito rápido, como nós já vimos acontecer várias vezes no Bitcoin. E é por isso que o ideal para você aproveitar de fato é deixar ordens maiores programadas ali, ordens limite dentro
corretora, por exemplo, dentro da Binance. Eu faço isso, eu utilizo a Binance, que é a maior corretora do mundo, tem as menores taxas, e se você ainda não tem conta lá, eu recomendo que você abra ela pelo link aqui do canal, tá na descrição do vídeo e também no comentário fixado, estou deixando aqui, porque esse link te dá bônus exclusivos como 10% de cashback sobre todas as suas taxas de negociação e mais até $600 de bônus ao cumprir algumas tarefas que vão abrindo para você logo depois da abertura da conta lá no aplicativo da Binance. Dependendo da data que você abre, ainda tem outros bônus além desse também. E como é que você faz para ativar tudo isso e garantir os bônus? É bastante simples. Você só precisa abrir a conta até o final pelo nosso link aqui. Então certifica que você abriu ela até o final, completou todo o seu cadastro, sem começar a conta por um lugar e terminar por outro. Bom, dito isso, eu também procuro me posicionar por modelos estatísticos e por probabilidades estatísticas também. Muitas delas, às vezes, a gente desenha com grande imprecisão, mas elas nos dão um caminho. E esse caminho nos traz muito mais chances de acertar do que de errar. A gente busca sempre por assimetria. E dados os percentuais de chance de cada cenário, você posiciona e monta o seu portfólio. E às vezes a gente precisa fazer movimentos mais bruscos. Foi o que eu fiz, por exemplo, na minha carteira lá em novembro. Inclusive, logo na sequência, depois de fazer isso, eu fiz um vídeo aqui, justamente enquanto 99% falava em alta, falando justamente que o Bitcoin estava cruzando uma linha crítica. Que linha crítica era essa? A linha de bull market. Quando ele cruza para baixo e confirma, nós temos um cenário mais claro de tendência de queda e não mais de alta. E esse é o ponto mais importante. Todo investidor deve trabalhar com tendências, nunca com certezas. Aqueles que trabalham com certezas são um prato cheio para os tubarões, ou seja, são os que mais tendem a deixar dinheiro no mercado. E no lugar de aumentar patrimônio ao longo do tempo, perder ele. E você não pode ser o curupira do mercado, o pé trocado. E pode me cobrar mais para frente. Todo mundo que está gastando muita energia agora pensando em alta infinita, o mercado não cai mais, já fez mínima, é só um respiro, que está em negação, lembra lá das fases dos ciclos? Mesmo com o mercado dando todos os sinais, tende a perder as esperanças quando vem um mergulho mais forte. Ou seja, quando no mercado pode ser o momento da reversão, para algumas pessoas é justamente o momento de jogar a toalha, porque elas preferiram aquilo que é confortável, não aquilo que é coerente e técnico. E o momento atual, dicas de passagem, é um bom momento para seguir acumulando Bitcoin e também caixa. Porque é inegável que você não pode dar all-in para nenhum dos lados, como eu falei, sempre um portfólio ajustado. E é inegável que o Bitcoin está mais para um preço interessante do que para um preço muito esticado. Mas você também tem que estar preparado para aquele mergulho final, que é justamente aquele que reseta o mercado. E ele tem chances altíssimas de acontecer já nos próximos meses, ainda dentro de 2026. E um dos sinais de que a gente está se aproximando de um momento assim é justamente o volume. Quando nós olhamos para volume, nós estamos, na verdade, vendo o interesse do mercado em negociar aquele ativo, seja na compra, na venda, mas o interesse do mercado em geral por aquele ativo. E o que nós vemos é justamente o desinteresse chegando no pico, ou seja, o interesse nas mínimas. Veja com seus próprios olhos. Eu acabei de colocar aqui para os últimos 5 anos os termos de pesquisa Bitcoin e criptomoedas. Dá uma olhada aqui. Nós estamos com Bitcoin nas mínimas. Olha só, a gente teve esse interesse nas mínimas lá em 2022, ano de bear market. E em criptomoedas, o interesse é ainda menor. Quer ver? Ó? Se eu tirar aqui Bitcoin de termos de pesquisa, a gente vai ver aqui somente criptomoedas. Dá uma olhada aqui, ó. Criptomoedas ao longo dos últimos 5 anos. Daqui no Brasil, se a gente for pesquisar pelo termo cripto e mudar para global, olha só o resultado aqui, ó. Nós temos novamente interesse muito próximo das mínimas e a tendência é que ele dê mais um mergulho ainda e faça aqui ou mínima ou algo muito próximo disso. Bom, dito isso, sem mais, eu vou ficando por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.